Durante 7 semanas, nós vamos tratar aqui sobre cura. E Deus colocou no meu coração que vamos tratar sobre cura física, mas não apenas isso. Vamos tratar sobre cura da alma, cura emocional, cura das emoções, cura dos relacionamentos. Tem o sentido de Deus de, em um desses elos, a gente tratar sobre cura financeira. Mas uma coisa é certa: antes que a gente entre para receber a cura, a gente precisa saber do que precisamos ser curados. Porque se eu venho para a casa de Deus e estou buscando cura, é sinal que eu sei de algo que não está bem na minha vida. Se você veio atrás de uma campanha chamada Seja Curado, você já está dando o primeiro passo, que é reconhecer que precisa de cura. Porém, estudando um pouquinho sobre esse assunto, eu descobri que muitas pessoas não estão sendo curadas em nenhuma das áreas de suas vidas, porque elas não conseguem reconhecer que precisam de cura. Existem pessoas internadas em hospitais que elas não conseguem aceitar a sua situação. Por conta disso, elas não deixam que seja tratada com medicação. Por conta disso, elas não deixam que um psicólogo cuide da sua mente. Por conta disso, elas não permitem que um familiar chegue para dar alguma opinião, porque a pessoa ainda não aceitou que precisa de cura. E infelizmente, muita gente tem piorado o seu próprio estado, muita gente tem perdido suas próprias vidas, porque não está assumindo que precisa ser curado. E uma coisa que eu quero lhe dizer, para deixar bem claro para você entender como isso é sério: você ouve falar de alguém que está na bebida, todo mundo sabe que aquela pessoa está viciada e que o álcool está dominando ela, menos ela. Ela sempre diz: não, a hora que eu quiser eu paro, porque isso é só porque eu estou querendo, eu tenho total domínio sobre a situação. Só que a gente percebe que não. A gente percebe isso, por exemplo, no uso das drogas, mas a gente também percebe isso em pessoas que recebem diagnósticos ruins dos médicos. O médico diz, por exemplo: olha, você tem um tumor, você tem um câncer, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e as pessoas não aceitam. Então elas dizem assim: não vou mudar a minha vida não. Elas mentem para o médico, elas mentem para a família. E isso foi o que Deus começou a tratar comigo, que para que possamos ser curados, primeiro há uma total necessidade de admitir que precisamos de cura. Então diga para o teu irmão: você precisa ser curado. A resposta é essa: eu sei. Senão não estaríamos aqui. Afinal de contas, aqui não é a igreja quadrangular, aqui é um hospital. Não é assim que a igreja é vista? Como deve ser vista um hospital, para cuidar de corpo, alma e coração. Então, se você der atenção a tudo que vamos tratar aqui da parte de Deus, logicamente, eu não tenho dúvida de que você vai começar a ser curado. E conforme os dias vão passando, as semanas dessa campanha vão passando, você será transformado. E você vai perceber que isso vai acontecer com todos aqueles que te cercam também, em nome de Jesus. Amém? Digam todos graças a Deus. Gálatas 1:10. Olha só o que está escrito: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Diga assim comigo: eu agrado a Deus. Sabe por que muitas pessoas não admitem que precisam ser curadas? Porque elas têm medo do que os outros vão pensar e do que os outros vão falar. Tem muita gente que esconde uma enfermidade, esconde dos amigos, esconde da sociedade, esconde da família, porque ela fica pensando que ela será discriminada por isso, que surgirá ali uma grande luta, uma grande dificuldade, e quem sabe ela se sinta até de certa forma colocada de lado. Por conta desse medo de ser vista de uma forma ruim pela família, pela sociedade, é que as pessoas escondem os seus problemas. Tem gente que tem depressão, mas não assume. Tem gente que tem crise de ansiedade, mas não assume. Tem gente que tem problemas de vícios e esses vícios estão sendo colocados de forma oculta,
porque essa pessoa tem medo do que vão falar, do que vão dizer, como serão os olhares. Só que a palavra de Deus está bem clara. Pode deixar sempre o versículo por um tempo aí. A palavra de Deus está sendo bem clara de que o homem não pode buscar a aprovação do homem. Nós não podemos ficar preocupados com o que o homem pensa de nós. Nós não podemos ficar baseando a nossa vida e quem sabe escondendo os nossos problemas, preocupados com o que quem está do nosso lado vai falar, como essa pessoa vai reagir, porque o único que tem poder para curar é Deus. A única preocupação que devemos ter na hora das lutas é diante de Deus, como Deus está me vendo, como Deus está me olhando, o que Deus está falando sobre mim. E sabe como é que Deus está te vendo? Deus está te vendo sempre com compaixão. Quando você se apresenta diante dele e declara para ele a necessidade de ser curado em qualquer que seja a área, automaticamente a palavra de Deus nos garante que desce sobre nós um rio de compaixão de Deus, e ele entra em ação para curar. Esse rio toca a gente desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Esse rio faz com que toda a impureza saia do nosso corpo, toda a impureza saia do nosso coração, e o nosso Deus começa a nos purificar, e aí alcançamos o milagre da cura verdadeira. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas preste atenção, o primeiro passo é reconhecer que precisamos de cura, e não estamos reconhecendo porque temos medo dos outros. Assuma. Essa campanha é para você tratar sobre dificuldades com a sua família. Quem sabe você esteja escondendo uma enfermidade das pessoas que te cercam, e esse é o tempo de contar. Quem sabe você esteja escondendo dores, lutas, crises emocionais, e está na hora de você contar para quem está do seu lado, alguém em quem você confie. Você precisa procurar alguém para expelir aquela dor, para jogar para fora aquele peso que está sendo carregado por você. Esse é o primeiro passo. O segundo motivo pelo qual as pessoas não admitem que precisam de cura é porque elas têm medo de ser abandonadas. Muita gente tem medo do abandono. Hoje em dia algumas doenças, elas já são mais explicadas na sociedade, mas antigamente quem contraía AIDS era uma pessoa que ninguém poderia tocar, era um intocável. Uma pessoa que adquiria lepra na Bíblia era o intocável. Uma pessoa que tem problemas depressivos hoje, parece que a sociedade começa a colocá-la de lado, as pessoas não querem mais andar com ela, e por conta desse medo de abandono, as pessoas preferem esconder as suas enfermidades, preferem deixar com que ela cause uma explosão por dentro, com medo de como ela será tratada, ou quem sabe de ser abandonada. Porém, a palavra de Deus nos diz que ainda que uma mãe esqueça de seu filho, Deus diz: eu jamais me esquecerei de vocês. Pense sobre isso. Pode o mundo inteiro nos abandonar, mas se a gente declarar a necessidade de cura diante de Deus, nós estaremos próximos daquele que nunca abandona os seus. Deus não abandona os seus filhos. Diga isso comigo: Deus não me abandona. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, o quinto livro da Bíblia, ele trata sobre isso. Deuteronômio 31, 6, ele vem trazer esse entendimento sobre vencermos o sentimento do abandono através das palavras de confirmação. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Digam todos graças a Deus. Deus não nos abandona. Se é para Deus, é forte. Glória a Deus. Então diga assim comigo: sejam fortes. Diga bem forte: sejam fortes, sejam corajosos, pois Deus não nos abandona. Você pode dizer isso para umas 3 pessoas aí: Deus não te abandona, meu irmão. Deus não te abandona, meu irmão. Deus não te abandona, meu irmão. Quem tem essa certeza, diga amém. Porém,
O segundo passo para a gente poder começar esse processo de cura é admitir aonde erramos. Você já viu pessoas que chegam diante do médico e o médico pergunta: como é que vai a sua vida? E a pessoa mente para o médico para não levar bronca. A pessoa engana o médico, aquele que poderia ajudá-la naquele momento. A pessoa não admite. Você está comendo alguma coisa errada? Não, só salada, tudo certinho. Está fazendo exercício todos os dias, levantamento de garfo. O médico que poderia ajudar, ele não recebe as informações corretas e agora ele fica desarmado, ele fica sem ter como lhe ajudar do jeito adequado. Assim temos sido diante de Deus. O médico dos médicos, ele nos pergunta: como vai a sua vida? Ao invés da gente abrir o coração e dizer: meu Deus, eu tenho errado, hoje eu estou vivendo as consequências de pecado, hoje eu tenho me sentido enferma em várias áreas, porque eu errei. Onde está a sua enfermidade? Está no casamento. Onde é que começou? Desde quando que você sente dores no casamento? Eu sinto essas dores desde não sei quando, desde tal hora, foi quando eu fiz isso, foi quando eu fiz aquilo. Mas não, a maioria de nós diz assim: eu não sei o que foi que aconteceu, estava tudo bem, de repente uma dor começou do nada. Nenhuma dor aparece do nada. Existem motivos, existem causas, e essas causas precisam ser admitidas diante de Deus. Enquanto o homem não apresentar para Deus os seus motivos, inclusive motivos de ter errado, é o confessar diante de Cristo. Enquanto o homem não fizer isso, ele não estará pronto para ser curado. Mas o homem tem medo, porque quando confessamos a Cristo, ele vem com o metiolate da época que arde. E aí tem gente que prefere dizer: não, está tudo bem. Só que perceba que aqueles que não cuidam das feridas, essas feridas trazem outros tipos de problemas. Por isso que precisamos admitir, por isso que precisamos apresentar, por isso que precisamos chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu reconheço que preciso ser curado nessa área, porque eu causei esse sofrimento. Quantos de nós que já aprontamos alguma coisa na infância e a gente chegou em casa ferido, e quando o pai perguntou: não, foi não sei o que foi sem querer, nem percebi, e na verdade nós fomos os causadores. Não podemos fazer isso diante de Deus, porque Deus conhece. Diante de Deus é necessário dizer assim: Deus, está doendo aqui, esse daqui foi eu que provoquei porque eu fiz isso, fiz aquilo, esse outro eu sei que é consequência daquele outro, daquilo lá que eu fiz, e disso que eu pensei, e disso que eu deixei de fazer. Quando fazemos isso, quando admitimos culpa, quando admitimos erro, aí sim, Deus sabe qual remédio é o certo para a gente poder usar. Acreditem vocês, existem pessoas que já morreram, porque quando chegaram no hospital precisando de ajuda, elas disseram que não tinham tomado nada, e o médico, sem informação, deu um remédio que, somado com o que a pessoa já tinha tomado, estragou a própria vida, acabou, morreu. Muitos casos desse, de pessoas que não conseguem dizer a verdade, admitir falhas. Esse é o primeiro passo daqueles que se arrependem e querem ser curados. Amém? Diga assim: eu preciso admitir. Mas diferente do primeiro tópico, em que eu preciso me abrir com os outros, não sai por aí contando os seus pecados, porque ninguém tem poder para te perdoar. O único que pode te perdoar, então o único que pode e deve ouvir os seus pecados, o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Diga para o teu irmão: se você contar para mim é fofoca, se contar para Deus é bênção. Amém. Por último, o livro de Salmos, aliás, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, trata sobre algo também muito importante nas nossas vidas. O último livro da Bíblia. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo
da minha boca. Palavras do Senhor. A palavra de Deus está nos chamando a uma decisão. Ou você é morno, ou você é frio, ou você é quente. Morno não, desculpa, gente. Ou você é frio, ou você é quente. Ou seja, tenha decisão. Quer ser curado? Decida ser curado. Um pequeno passo, estar aqui 7 semanas consecutivas. Isso é poder de decisão. Tem gente que não foi curada ainda de uma enfermidade porque não teve a decisão de ser curado. Tomou remédio? Também não. Toma agora, toma depois. Está comendo aquilo que tem que comer? Comi não. E aquilo que não pode? Comi bastante. Está fazendo exercício? Não. Não alcançaremos cura se não houver decisão de sermos curados. Parece lógico, é uma coisa que o pastor não deveria nem dizer, porque você está dizendo assim, poxa, sair de casa para ouvir isso, que é tão óbvio, que é tão lógico. Sim, porque diante de Deus tem nos faltado uma posição de decisão. Meu irmão, quem quer vitória, corre para a vitória e só para de correr quando chega. Quem quer vitória, faz tudo o que precisa ser feito para alcançar vitória. Quando a gente define que vai vencer, e a gente tem a postura de vencedor, a gente já está no pódio. É questão de tempo. Tem gente que você sabe, se aquela pessoa define o que ela vai fazer, você diz assim, ninguém vai segurar. Quando ele põe na cabeça que vai fazer um negócio, ninguém tira. É essa postura que a gente tem que ter diante de Deus com relação às nossas curas. Eu quero que o meu marido se converta. Decida isso e vai acontecer. Eu quero que o meu filho se livre dos vícios. Defina isso e isso vai acontecer. Eu quero deixar para trás a vida de amargura. Defina isso e isso vai acontecer. Não existe impossíveis para Deus. E ultimamente nós tratamos em Gênesis capítulo 2 que nós somos criação de Deus. Então, se eu sou filho do dono do mundo, eu sou dono desse mundo também. Se Ele é o Deus do impossível, então não existe impossível para mim. Você entende isso? Mas tem nos faltado o poder de decisão. Tem uns que ficam sempre no meio do caminho. Começa a campanha, sentem o cheiro do milagre. Quando está chegando o milagre, a pessoa desiste. 7 semanas para mudar a história das nossas vidas. Quem sabe no seu trabalho, o seu patrão só precisa ver você empenhado um pouquinho mais, um pouquinho só, e você será surpreendido. Hoje eu recebi o testemunho do Reinaldo, né, Reinaldo? Estão precisando aumentar os trabalhos lá na empresa dele. O normal é que contratassem um outro funcionário para acrescentar de tanto serviço que eles têm, mas ao invés disso, o chefe do Reinaldo chega para ele e diz assim: eu estou vendo que você dá conta, você faz serviço de 2, então eu vou dobrar o seu salário para você continuar fazendo isso. Eu profetizei dobrar, você falou aumentar, né? Eu já profetizei que vai dobrar, porque é assim, receba aí, varão, receba aí em nome de Jesus. Mas você entende como é que funciona? Apresente-se, decida-se, tome decisão por vitória. Meu irmão, todas as vezes que eu faço alguma coisa, eu vou para fazer com gosto de gás. Eu decido. Às vezes eu dou uma demorada que eu fico analisando, eu fico estudando, eu fico pensando assim, será? Mas meu irmão, eu lembro da palavra que diz assim: aquele que põe a mão no arado, que não olhe para trás. Sabe por que você não pode olhar para trás? Porque se você tiver com a mão no arado e olhar para trás, você desvia o caminho. E toda aquela plantação que você está organizando ali, ela é torta. Por isso que você tem que mirar no alvo, no arado, e vai até chegar lá. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Defina. Quer emprego novo? Defina o emprego que você quer que Deus te dá. Ô pastor, como assim é fácil? Você definiu? É não sei o que administrativo? Tá, então eu defini que quero chegar lá. O que é que eu preciso aprender para estar apto para aquela função? E vai estudar. A quem que eu preciso impressionar com o meu trabalho para eu poder chegar? É fulano? Impressione. Chame a atenção de quem precisa ser chamado. Chegue na postura.
Defina ser uma pessoa diferente em tudo que fizer. Defina que será curado em tudo. Pastor, estou vivendo um momento de depressão. Defina que vai vencer a depressão. Faça o que precisa ser feito para vencê-la, e você será um vencedor. Porque, repito, não existe nada impossível para nós. Amém? Sabe aquele lugar alto? Pois Deus vai te levar além. Quando você chegar além, Deus vai te levar depois ainda. E sabe aquele lugar que eu não consigo mostrar com a mão? Deus vai te levar para esse lugar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para isso, já encerrando essa parte, essa palavra, reconhecer que precisa de cura passa por um processo chamado de começar do zero. Eu quero que vocês esqueçam tudo o que aconteceu até agora em suas vidas, com relação à tentativa de ser curado. Eu tentei isso, eu tentei aquilo, não deu. Esqueça. Para você que já tentou em macumbaria, feitiçaria, esqueça. Para você que tentou trazer o homem 3 dias, esqueça. Para você que tentou fazer reza braba, esqueça. Porque o que vai começar na sua história vai começar do zero. Porque Deus, primeiro Ele desconstrói, limpa o terreno, para depois começar algo inédito nas nossas vidas. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, nós precisamos começar do zero. Esqueça esse tempo que as coisas não aconteceram, porque isso ficou para trás. Pense numa coisa que impede alguém de ser curado. Eu já tomei esse remédio e não fez efeito. Sim, e por que agora não vai fazer? Mas é porque eu já tentei. Sim, era outra época, era outro tempo, sua cabeça era outra. Tente agora. Assim como Cristo chega diante de Pedro e diz assim: "E aí, Pedro, pescou alguma coisa?" Ele diz: Senhor, tentei pescar o dia todo aí, não consegui nada. Depois vamos de novo, jogue as redes mais uma vez. Pedro ouve e diz: "Vamos lá." Sabe por que deu certo? Porque antes não tinha Cristo, agora tinha Cristo. E quando Cristo chegou, era uma nova pesca. Tanto que antes Pedro estava pescando e depois Pedro estava na pesca maravilhosa. É diferente até no nome. Quando Cristo chega é diferente em tudo. O nome tem que mudar, o semblante tem que mudar, o sorriso tem que mudar, o coração tem que acelerar, porque agora quem está dando a ordem não é o médico Zezinho, Joãozinho, Pedrinho, Asdrúbal. Quem está dando a ordem é o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, pela fé, seja curado. Pela fé, seja curado, em nome de Jesus. E por último, se queremos começar do zero, não adianta começar do zero e fazer a mesma construção. As Torres Gêmeas foram destruídas em 2001, 11 de setembro de 2001. No lugar delas, novas torres foram erguidas, mas não foram torres iguais às anteriores. Não adianta você deixar que Deus desconstrua algo e depois você mesmo começar a construção igual àquilo que foi demolido. Muitas vezes a gente está fazendo isso. Muitas vezes a gente mesmo tem a oportunidade de começar uma história nova, mas a gente mesmo traz o problema de novo. Quem sabe Deus te livrou de umas encrencas aí. Deus mandou um negócio estranho embora. Aí Ele te dá a chance de começar do zero. Aí você, ao invés de começar do zero e buscar algo novo, você diz assim: bom, se eu estou começando de novo, é com Deus, talvez fulano tenha mudado. Não, é novo. Ser curado significa, quem sabe, alguns relacionamentos chegarem ao fim. Relacionamentos, abre parênteses, namorado, noivo, amém? Casado, até que a morte os separe, pela misericórdia de Jeová, mas vai. Seja curado para aguentar. Mas você consegue entender? Quer ser novo, quer receber algo novo de Deus, entregue algo novo para Deus. Se queremos ser curados e não fomos até agora,
é sinal que precisamos mudar a nossa oração, é sinal que o nosso tempo de jejum tem que ser diferente, o objetivo do jejum, a forma do jejum tem que ser diferente, o jeito de conhecer a Deus tem que ser melhor do que era antes. Eu não posso pedir algo novo no futuro para Deus, sem que eu seja novo nesse futuro diante de Deus. Começar do zero para fazer tudo novo. Existem casais que estão aqui, seus casamentos serão curados, mas vocês precisam ser novos diante do seu cônjuge. Certa vez um homem se batizou e perguntaram para ele assim: e aí, como é que está depois do batismo? A resposta dele foi a seguinte: minha mulher ganhou um marido novo. Porque ele estava dizendo ali que antes do batismo ele era um tipo de marido, e agora batizado ele era um outro tipo de marido. Ou seja, antes eu era aquele, eu fazia assim. A partir de agora, quando Deus demoliu tudo que estava ruim e limpou o terreno, pois agora eu começo uma nova edificação em Cristo Jesus. Portanto, receba aí o final dessa mensagem. Tome posse, seja curado das suas emoções, seja curado dos seus sentimentos, seja curado da tua saúde, seja curado dos teus relacionamentos, seja curado nas tuas finanças, seja curado na tua alma, seja curado diante das aflições, seja curado diante desse mundo mal, e seja curado a tal ponto que você seja elevado para morar nos céus, em nome de Jesus. Amém? É para Deus. Aplauda bem forte.